Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio e você está no canal Algoritmo do Dinheiro. Pelo que tudo indica, aquela batalha comercial entre os Estados Unidos e a China, ela está prestes a acabar. No final de semana, os representantes dos Estados Unidos e da China se encontraram ali na cidade de Genebra, na Suíça, para poderem estar colocando, sobre a mesa ali possibilidades de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Foram meses de muita tensão, né? O mercado global, a economia global, ela acabou sendo afetada por essa guerra comercial que foi criada pelos Estados Unidos em relação às tarifas, né, impostas sobre as outras nações, e tarifas essas que foram muito piores para alguns países, como é o caso da China, né, que sofreu uma tarifação de 145% sobre o valor dos seus produtos para entrarem ali nos Estados Unidos. Mas é importante que nós entendamos o porquê dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Esse é um impasse antigo, onde existe uma reclamação constante por parte dos americanos, dizendo que a China ela tem se aproveitado do relacionamento comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm reclamando que a China ela compra uma quantidade bem menor de produtos americanos comparado com o que os americanos compram dos chineses. Se você for parar para analisar a balança comercial, você vai ver que realmente existe uma diferença gigantesca entre os produtos comprados pelos americanos em comparação com os produtos comprados pelos chineses. Vamos estar dando uma olhada nesse nosso gráfico aqui. Nesse gráfico que nós temos aqui, ele mostra a balança comercial entre os Estados Unidos e a China. Esse gráfico ele vai de 2015 até 2023. Então, se você prestar atenção, você vai ver que as exportações dos Estados Unidos para a China, elas foram mais de 500 bilhões de dólares. Elas foram muito mais do que 500 bilhões de dólares. Ou seja, esse é o valor do que os Estados Unidos compraram da China. Então, ou seja, os Estados Unidos comprou mais do que 500 bilhões de dólares no período de 2015 ao período de 2023. Em contrapartida, a China, ela comprou dos Estados Unidos, é a parte em amarelo, um pouco mais do que 150 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos compraram 3 vezes mais da China do que a China comprou dos Estados Unidos. Então, essa é uma das questões que o governo americano vem batendo muito nessa tecla, é que o comércio tem sido muito mais favorável para a China do que para os americanos, para os Estados Unidos. Então, uma das coisas que o Trump quer fazer, ele quer mudar essa relação dessa balança comercial, porque essa balança comercial, dentro do ponto de vista americano, ela tem sido muito mais benéfica para a China do que para os Estados Unidos. Essa batalha econômica, essa batalha tributária, ela não é boa nem para os Estados Unidos e nem para a China. Por quê? Os países eles são interdependentes. Os Estados Unidos necessitam dos produtos baratos fabricados na China para que o seu mercado local, ou seja, o mercado do seu país, ele possa crescer e se desenvolver. E a China também precisa do volume de compra que os americanos fazem dos seus produtos. Ou seja, nesse momento nós estamos vendo nos noticiários fábricas na China fechando, né, pessoas sendo demitidas. Por outro lado, também nós estamos vendo nos Estados Unidos ali o preço dos artigos que outrora eram importados da China aumentarem de uma forma gigantesca. Então, essa batalha tributária é uma batalha que é ruim para os dois países. Mas este foi o meio pelo qual o presidente Donald Trump colocou
para tentar trazer à mesa de negociação a China, para rever ali os tratados antigos, os acordos tributários antigos, para renová-los, para que este acordo ele não seja somente benéfico para a China, mas seja também benéfico para os Estados Unidos. Com essa batalha entre os Estados Unidos e a China, o mundo todo tem sofrido também como consequência dessa batalha tributária de taxação entre esses dois países. Nós temos visto o preço aumentando, né, dos produtos que são produzidos na China e que, de certa forma, acabam influenciando os mercados internos de outros países. Por exemplo, no Japão, nós precisamos de componentes eletrônicos que são montados ali na China, que são fornecidos na China, e se esses produtos eles chegam por um valor mais alto, esse valor acaba sendo repassado para o cliente final. Então, a gente começa a ver que se o mundo para de comprar da China, a China vai acabar aumentando também o valor das peças produzidas, né, dos equipamentos produzidos ali dentro do seu país. Então nós estamos vivendo num momento tão delicado, né, aonde você vê que o comércio mundial acabou sendo afetado por esse impasse econômico entre os Estados Unidos e a China. Nós vemos, ao mesmo tempo, alguns países que estão se beneficiando com essa intriga entre Estados Unidos e China, né? O Brasil é um dos países, porque o Brasil ele é um grande produtor de soja e a China ela precisa comprar soja de alguém. Se os Estados Unidos não vende, ela precisa ir até um outro produtor para poder estar comprando a soja. No caso, países como o Brasil acaba sendo beneficiado. Por outro lado, também nós vemos que outros países, né, são beneficiados porque os Estados Unidos começa agora também a direcionar investimentos para outros países. Ele deixa de investir na China e começa a investir em outros países, como o Vietnã, como a Filipina, né? A gente vê outros países sendo beneficiados como uma forma de diversificação por parte dos americanos. Tudo isso que está acontecendo no mundo é um ponto importante de reflexão para que nós possamos rever os nossos conceitos em relação à dependência da cadeia produtiva chinesa. Basicamente, o mundo todo ele tirou as suas fábricas dos seus países e transportaram essas fábricas para a China. E agora, diante de uma situação como essa, os produtos chineses começam a ter os seus preços alterados, estão aumentando cada vez mais e muitas vezes muitos desses produtos não acabam nem mesmo saindo da China, deixando a cadeia produtiva de outros países paralisadas por não terem os produtos que outrora eram fornecidos pela China. Então a gente está vivendo economicamente no mundo um momento difícil, né? Esperamos que os Estados Unidos e a China eles entrem num acordo comercial para que possa normalizar toda a cadeia produtiva mundial, né? Nós precisamos sim que os Estados Unidos, que a China, eles entrem num acordo para que o mundo todo possa ser também beneficiado, para que nós voltemos, né, ao estado anterior que nós estávamos vivendo. Não era o melhor dos momentos, mas era melhor do que o momento que nós estamos vivendo agora. Então, os Estados Unidos, eles vêm pressionando a China, eles vêm apertando ali o cinto para que a China possa sentar à mesa de negociação. Então, esse é um momento delicado da história, onde basicamente o mundo todo está sofrendo por causa dessas taxações, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da China. Então, é necessário que nós repensemos a nossa maneira de nos relacionarmos comercialmente com os outros países, para que nós não tenhamos esse problema, né? Nós temos presenciado uma queda nas bolsas de valores americanas, brasileiras, asiáticas. Aqui no Japão também as bolsas caíram bastante, tudo como consequência desse relacionamento comercial que está trincado entre os Estados Unidos e a China. De um lado, os Estados Unidos estão reclamando com direito, do outro lado, a China também reclama, colocando também diante
do mundo, né? A situação e colocando muitas vezes até os Estados Unidos como grande vilão. De um lado, os Estados Unidos fala que o vilão é a China, do outro lado, a China fala que o grande vilão é os Estados Unidos. E com isso o mundo todo vem sofrendo. Mas, nesse final de semana, né, nós vimos ali em Genebra, na Suíça, o encontro entre os dois representantes dessas duas nações. Os americanos e os chineses sentaram para tentar realmente resolver esse problema. Não é uma decisão ainda definitiva, mas os dois países tomaram a decisão de remover essas tarifas altíssimas que haviam sido impostas tanto para os Estados Unidos quanto para a China, para buscarem, dentro de um prazo de 90 dias, uma solução que, se possível, seja uma solução definitiva para esse impasse que vivemos agora nos nossos dias. Então, nós estamos esperançosos de vermos realmente uma mudança dentro desse cenário para que o mundo inteiro continue, né, caminhando de uma maneira mais amigável, né, em relação às tarifas aplicadas aos países. Esse vídeo foi só para falar um pouquinho dessa relação, desse problema entre os Estados Unidos e a China. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo. E nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.